Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao Entralizando por Aí, o podcast que explora o universo da comunicação interna, da cultura organizacional e do RH. Meu nome é Milena Faneco e hoje estou aqui diretamente do RH Summit e ao meu lado eu tenho a Áurea Santos. Que honra, Áurea! Muito obrigada! A honra é minha, que prazer estar aqui com vocês. A Áurea é CEO e mentora da Escola de RHs. Ela é Top 10 RH Influencer América Latina em 2023 e é LinkedIn Top Voice. Gente, olha isso! Que honra minha, né? Vamos lá. Áurea, você disse que é possível, sim, um RH ser estratégico, mesmo sem orçamento. Quais são, na sua opinião, os principais pilares ou atitudes que um profissional precisa desenvolver para ter influência e gerar impacto neste contexto de recursos limitados? O primeiro passo, né, vou até colocar como um passo a passo aqui. Né? Claro. O primeiro passo é entender a cultura da empresa. Porque eu vejo muito profissional de RH que participa desses grupos de WhatsApp, sabe? E fala assim, alguém já fez tal coisa, copia o projeto sem contexto. Então, precisa dessa leitura de cenário inicialmente. Tem que entender, é o momento da empresa para aquela ferramenta, é o momento da empresa, daquele processo, daquele projeto. O primeiro passo é essa leitura de cenário, sabe? O segundo passo é entender a maturidade da organização. Porque tem empresa que já está madura para alguns projetos, mas dependendo da maturidade da empresa. Então, por exemplo, a empresa tem 3 líderes. Talvez eu não faça um PDL, um Programa de Desenvolvimento de Líderes. Talvez eu faça mentorias individuais, porque pode ser que cada um esteja ali numa fase, num nível de liderança. Então, além da leitura de cenário, além dessa questão da maturidade, existe também a necessidade desse profissional enxergar que nem tudo precisa ter custo. A gente dá um exemplo prático de uma ação aqui que a gente fez. Por exemplo, para reconhecer os colaboradores com 5, 10, 15 anos de casa. Tem empresa que dá de presente um relógio caro, dá de presente uma viagem, algo, mas ela tem um orçamento, leitura de cenário. Sim. E se eu não tenho orçamento, o que eu posso fazer? Eu posso falar para a esposa, para os filhos desse colaborador gravarem um vídeo, passar esse vídeo no aniversariante do mês, passar esse vídeo na festa de final de ano, por exemplo, no dia do aniversário desse colaborador. Numa plataforma de comunicação como a Entraliza, né? Então, essa parte da comunicação interna, ela é essencial, porque por meio da comunicação a gente consegue fazer vários projetos gratuitos. Exatamente. Então, pegar esse colaborador também, se ele gosta de falar, se ele tem essa habilidade de comunicação, ele pode contar para os colegas a história dele. Reconhecimento, propósito, sim. E vira cultura, né? Muito. Por quê? Porque a gente reconhece aquelas pessoas que estão há mais tempo na organização, a gente incentiva a geração Z e mostra para eles o quanto é bom também ficar por um certo tempo dentro da organização, mostrar vantagens, né? Dar contexto. Isso. Então, essa leitura de cenário, são esses 3 aspectos, né? A maturidade e entender que a gente pode ser criativo também. A gente pode usar de outros recursos, né? Então, tem muitos projetos que a gente pode fazer sem orçamento, que é partindo do OBZ, né? Orçamento base zero. Tem muita coisa que dá. E dando protagonismo ao colaborador. Ao colaborador, sim. E pensa, imagina uma pessoa assistir ali a esposa falando do filho. Tem uma outra ação que eu fiz também. Não tem relógio. Não. Porque o relógio a pessoa às vezes vai vender para pagar uma dívida e pode esquecer que esse relógio existiu. Mas a emoção de assistir um vídeo, uma homenagem. O que a pessoa sentiu, isso você não apaga. Sim, os colegas de trabalho podem gravar alguma coisa. As pessoas podem escrever uma carta contando o quanto é bom ter esse colaborador lá dentro da organização. O dono da empresa pode gravar um vídeo. Exatamente. Pode ter um momento de um bate-papo ali, um café com o presidente. Porque você gerou uma conexão emocional. Sim. E muitas vezes a gente fica apegados àquilo que a gente vê em grandes eventos. Então, aquele RH que ele não tem tanto orçamento, ele vem em eventos como esse, ele fica enlouquecido, né? Porque ele vê tantas ferramentas, ele vê tantas possibilidades, só que ele precisa fazer a leitura de cenário da empresa dele inicialmente. Cada empresa é uma empresa. E você trouxe uma questão interessante, né? Essa dos grupos de WhatsApp. Eu tenho vários.
Eu estou em vários grupos. Depende do grupo, me conta isso aí melhor, Eu hein? estou em vários grupos. Mas assim, é impressionante. Mas eu fico bem silenciada, eu só fico ali não, observando, né? Então, uma amiga fala assim: eu vou implementar um programa de marca empregadora. Alguém tem alguma ação? Aí o cara. Não contextualiza. Isso, não contextualiza. Eu também quero. Cara, primeiro, isso está conversando com a estratégia da sua organização? Sim. Faz parte. Cada empresa é tem uma cultura diferente, uma liderança diferente, né? Um contexto histórico diferente. Sim. Sim. E fica incoerente. Muitas vezes a insatisfação do colaborador é pela incoerência. Exato. Por exemplo, a empresa desliga mães, ou quando uma mulher volta de licença maternidade, há desligamento. Aí ela fica preocupada com que presente vai dar para o Dia das Mães. Essa incoerência, as pessoas começam a não querer entregar o melhor de si para a organização, começam a falar assim, eu estou aqui só para receber meu salário e pagar minhas contas. Exatamente. E engajamento? Não, zero. E daí você tem trabalhador, você não tem embaixador. Né? Não. E hoje, quando a gente tem os colaboradores como embaixadores da marca, porque a gente, como profissionais de RH, a gente tem que entender e a gente tem que disseminar isso dentro da organização. E a gente tem o cliente interno e a gente tem o cliente externo. Muitas vezes a empresa, o empresário, os gerentes, os líderes estão pensando mais no cliente externo. Como é que eu melhoro a experiência? A gente fala tanto, né, da questão do experience hoje, e a gente está falando do employer experience. Né? Como que a gente está olhando para essa jornada, para essa experiência? Né? A gente ouve muitas vezes, eu não vou me incluir nisso, né? Mas muitas empresas ouvem a voz do cliente, mas não ouve a voz do colaborador. Que também é cliente. Porque influencia, exatamente. Né? Semana passada a gente se deparou com o caso de uma grande empresa, não vem a caso o nome da empresa, que está passando por um problema de crise, com várias denúncias de colaboradores e ex-colaboradores ao Ministério Público por abusos e tudo mais. Olha o risco, é uma crise de imagem, não é externa, é de dentro para fora. Sim. É uma crise cultural. Total, e você sabe que hoje, né, teve até um caso de um cliente, porque hoje eu sou consultora, né, então eu atendo várias empresas, que ele me procurou e falou assim, Áurea, a gente está de uma vaga aberta há 9 meses e a gente não consegue fechar. Eu falei, como assim? Dá uma olhada, salário adequado, né? Não era aquelas vagas assim, né, que eu quero pagar um super-herói, mas com um salário de estagiário, sim, sabe assim? Sim. Então a vaga estava adequada, estava aderente. Aí eu falei para ele, deixa eu entender como é que está a percepção das pessoas da sua cidade em relação à sua empresa. Porque essa questão da imagem ela é muito importante. Sem hoje. Dúvida. O colaborador, ele escolhe onde ele quer trabalhar. A gente vê aí nesses grandes... Principalmente essa geração que está chegando. Muito. As pessoas perguntam, como é trabalhar lá? Como é trabalhar com fulano? E essa empresa, ela era de uma região que não tinham tantos profissionais. E os profissionais que tinham não queriam trabalhar ali. Como é que eu identifiquei isso? Ou seja, tem que trazer de fora, né? Isso. Aí, como é que eu identifiquei que as pessoas não queriam trabalhar lá? Eu peguei a mesma vaga, só que eu não falei para qual empresa que era. A gente divulgou anúncio fechado, né? Sem ser o anúncio aberto colocando tipo logomarca. Confidencial, né? Isso. Apareceram quase 90 currículos. Opa. Aí eu mostrei isso para ele, porque RH estratégico mostra números, né? E aí eu fui mostrar... Mostra a verdade. E aí eu falei, olha... não é que não tem gente para trabalhar. As pessoas não querem trabalhar com você. As pessoas não querem trabalhar na sua empresa. Então, o RH também precisa ter esse termômetro, né? Demorar de fechar uma vaga, por que será? Será que é questão de salário? Será que é questão da imagem corporativa? Então, quando a gente fala em comunicação, porque às vezes as pessoas acham que comunicação é só a fala, né? Exatamente. A fala para cima, a fala lateral, ou a fala para baixo. Não. É como a empresa é vista por quem está de fora. Como ela mobiliza, como Sim. ela transforma, Sim. como ela impacta a vida do outro. Isso é comunicação. Sim. Eu falo que não é sobre o que a gente fala que é sobre o que as pessoas percebem. E sobre aquilo que não é falado. Tem sobre coisas, o que não é falado. Tem coisas que a gente não precisa falar. Não. Por exemplo, né, um RH que tem acesso aos dados do departamento pessoal de folha de pagamento. Um dado muito importante da leitura de cenário que eu falei é olhar essa questão. Tem muita rotatividade? Quantas pessoas acima de 5, 10, 15 anos tem aqui na organização? Exatamente. É enxergar esses dados, esses números, né? Com certeza. Isso faz parte do diagnóstico, Sim. né? De quem são as pessoas que estão aqui, quem é meu público, como que eu me comunico com eles, como que eu me relaciono com eles. Com certeza. Áurea, agora vamos lá.
na sua visão, como top voice, tá? Quais são os erros mais comuns que você observa em líderes que tentam implementar mudanças culturais ou de gestão de pessoas sem preparar o terreno emocional e relacional das equipes? Tem um pouco a ver com isso que a gente falou. Sim. Uma coisa que eu vejo muito é o copiar e colar. É uma coisa que eu falo muito, eu bato muito nessa tecla com profissionais de RH, que copiam e colam. E aí não leva em consideração tudo que permeia o emocional. Meus colaboradores estão prontos para isso? Porque às vezes a gente quer impor uma tecnologia, a gente quer implantar um ATS, por exemplo, e o colaborador ele não está pronto para aquilo ou ele não é treinado para aquilo. Porque hoje, se algum profissional de RH me fala assim, Áurea, me fala um conhecimento, algo que eu preciso buscar para melhorar minha atuação, é entender, aprender melhor como aplicar a gestão de mudança. Porque as pessoas são resistentes. São resistentes. Muito resistentes, né? Então, a gente é resistente até às vezes mudanças de horário e a gente está passando por mudanças constantemente. Mas ela é resistente a partir do momento que ela não sabe qual é o impacto, o que aquilo vai promover nela. Benefício, perfeito. Então, falta muito a questão da comunicação alinhada. Exato. Porque se eu não comunico, e o comunicar não é colocar numa TV, não é colocar na intranet, não é colocar no site da empresa, não é fazer uma reunião top-down e, tem que ser feito isso. Não, é preparar o terreno antes, treinar as pessoas, inclusive se mostrar vulnerável falando, a gente vai implantar um sistema, pode dar errado. Pode dar errado. Mas a gente se der errado, o impacto é esse. E se der certo, o impacto é aquele. Se der errado, a gente vai tomar tal medida que vai impactar você em tal situação. É isso, clareza. Isso. E consistência. Perfeito. Clareza Essa é a questão. Essa é a questão. Porque o que acontece? Muitas vezes, na hora de implantar alguma coisa, não analisa isso, não fala o que pode dar de errado. E tem uma outra questão também, né? Implementou e acabou. E não sustenta, não monitora. Cara, não dá para não monitorar. Você não acompanha. A gestão de mudanças, ela prevê o monitoramento dessa mudança. Totalmente. O PDCA, o né? PDCA. Que é muito importante. Isso. Então, quando a gente fala de mudança dentro da organização, quando a gente fala sobre impacto emocional, por exemplo, eu já passei por mudança de convênio médico, que, gente, olha, eu falo, RH que passa por isso, assim, né? Mudança de benefício, mudança de empresa de refeição, né? Do restaurante no local, tudo isso gera um impacto, mudança de sede. Imagina, tem gente que mora perto da organização, trabalha 5 anos na empresa, agora vai mudar para o outro lado da cidade. Sim. E a gente sempre fez, né, em parceria com a liderança da comunicação. Não é o RH que tem que comunicar. É uma responsabilidade conjunta, multidisciplinar, né? Sim. Até porque é esse líder que está ali no dia a dia, que conhece de fato o comportamento daquele colaborador. Ele que sabe quais são as palavras. Exato. A gente, como RH, a gente vai... A gente dá ferramentas, né? Trazer a informação. Agora, a disseminação é com a liderança. E uma coisa que é muito importante, que eu percebo, líderes são colocados naquela cadeira sem preparo. Então, assim, a pessoa é analista, a pessoa é bom tecnicamente. Ele é promovido. Aí amanhã, ontem eu era colaborador, almoçava e estava com todo mundo ali. Amanhã eu sou líder dos meus amigos que a gente saía para almoçar. Sim. Essa pessoa não é preparada. Não. Então não teve um alinhamento de cultura, não teve um alinhamento de comunicação. Como é agora falar com essas pessoas? E todo mundo perde, né? A empresa que perdeu um super analista e ganhou um péssimo líder, né? Os colaboradores que não estão sendo desenvolvidos, não estão sendo ouvidos, e a organização, e o próprio gestor, né? A pessoa que foi promovida. E às vezes a pessoa foi promovida, ela nem tem perfil para isso, né? Eu vejo que eu estou estudando muito sobre a questão da liderança tóxica, sabe? E eu percebi que tem muito líder que não é que ele é tóxico, ele teria que ir para uma carreira Y, ele teria que ser especialista. Porque muita gente quer ser líder hoje, por quê? Por causa do salário maior. Não é porque quer a gestão. Isso, exatamente. Não é porque quer a gestão de pessoas. Então tem muito líder que ele não tem traquejo com pessoas, que ele não sabe lidar, porque liderança ela não é óbvia. Eu tenho uma empresa que eu trabalhei que a gente tinha, não importa se é dentro da organização ou se essa pessoa veio de fora. Vai sentar numa cadeira de liderança, você tem 1 semana de treinamento e acompanhamento. Então, assim, era integração para você ser líder, porque a gente tem integração quando a pessoa chega na empresa. Deixa eu te
integrar em relação à missão, Sim. visão, valores e tudo mais. Sim. Nesse caso, não. Era deixa eu te integrar dentro da cadeira de liderança. liderança. O que pode, o que não pode. Era uma semana de treinamento. Sim. E eu que cuidava desse Olha, projeto e era incrível. Eu imagino. Mas são poucas empresas que têm esse programa voltado para a primeira liderança. Sim. E a gente tinha começado esse nosso papo falando de ações gratuitas. Essa é uma. É você integrar esse líder, é mostrar, olha, na cadeira de liderança, isso pode, isso não pode. É básico, o óbvio precisa ser dito. Sempre. Ah, mas é óbvio que o líder tem que dar feedback. Mas às vezes ele nunca recebeu. Não, e antes dele ir para essa cadeira de liderança, né, esse olhar das áreas de DHO, para que será que esse profissional ele não deveria seguir uma carreira Y mesmo, né? Porque às vezes sim, ele tem o desejo de, mas é aquilo, ele não tem vocação para aquilo, né? Não, eu já fui especialista. Só que eu gosto da gestão de pessoas, eu amo treinar pessoas. Até aqui no evento encontrei uma pessoa que foi minha estagiária. Eu gosto de compartilhar, acompanhar, desenvolver, resolver problemas de relacionamento humano, porque o líder ele tem que ser treinado nisso. Sim. E eu fiquei especialista 6 meses. Depois eu falei, gente, tá faltando alguma coisa. Mas é porque eu tinha essa gostava. vocação para isso, essa liderança. Mas tem muita gente dentro das empresas que são promovidas a líderes, sendo que a carreira dela tinha que ser como especialista. Mas sabe por que também, Áurea, eu não sei se você vê isso, mas para algumas gerações, ser líder é sinônimo de ter sucesso na carreira. Sim, de ter ser o crachá, né? De ter o crachá. É status. O líder, tem líder que tem o carro da empresa, não é só o salário maior, né? É o poder, é o olhar de cima para baixo para as pessoas. É o desejo. Eu dei certo, por exemplo. Dei certo na carreira, sou líder. Exatamente. Sabe que eu tive um pouco disso. Porque assim, todo mundo tem um pouco disso. Eu vim de família assim, né? Eu sou filha de mecânico e empregada doméstica. Então, pra gente era algo de mudar toda uma geração da família, né? Eu fui das meninas que são primas, eu fui a primeira a estudar. Então a gente carrega, é quebrar o padrão. É quebrar o padrão das gerações anteriores, né? Então, é engraçado que a minha geração, né, eu sou a geração X, a minha geração, a questão do cargo de liderança, ele era assim, eu cheguei lá, eu estudei para isso. Eu tenho uma mesa, uma sala, olha aqui. Isso. Hoje, né, falando aí da questão da geração, algumas pessoas querem o quê? Não, eu quero trabalhar na minha casa, independente de eu ser líder ou não. E o RH e os líderes têm que ficar, de novo, a leitura do cenário. A leitura do cenário, a visão sistêmica. Isso. Né? É isso mesmo. Muito bom. Ai, tô adorando. Você tem se destacado como uma voz influente em temas de RH. Comprovado aqui agora também. Que tipo de liderança que você acredita ser indispensável para que o RH seja realmente valorizado como um parceiro estratégico, sabe? Sim. Eu sinto que tem 2 caminhos. Tem o caminho da liderança, da postura da liderança e o caminho da postura do RH. E esses caminhos não são óbvios, porque os profissionais de RH não aprendem isso na faculdade, eles aprendem a serem defensores dos colaboradores, né? E uma coisa que eu gosto de falar é adultos que não cometeram nenhum delito não precisam de defesa. A gente precisa de defesa quando a gente comete um delito, aí para isso é um advogado, não um profissional de RH. Né? RH não defende o colaborador, instrumentaliza, ensina, orienta, acompanha, mostra esse óbvio que ninguém mostra. Então existe uma postura do RH para ele não ser mais assistencialista, né? Porque eu estudo muito sobre a nossa área de RH e eu fui estudar assim, como é que nasceu o RH aqui no Brasil, né? Ele veio de uma visão assistencialista, a gente tinha muito assistente social dentro da área de RH, Exatamente. Então a gente cresceu com essa percepção do assistencialismo, e o profissional de RH hoje tem essa dificuldade de fazer a migração, né, de entender que existem ali cadeiras divididas. Agora é o horário né, é o momento de eu pensar por esse viés mais humano, emocional. Agora eu tenho que pensar no viés mais empresa, negócio. Sim. Então é transitar por esses 2 mundos. E a liderança, eu gosto muito de um conceito, não sei se você conhece, do Ken Blanchard. Sim. Liderança situacional. Para mim,
eu sempre trabalhei com esse modelo de liderança nas organizações, eu enxergo que ele faz muito sentido. Sim, porque as pessoas se mobilizam e se motivam por motivos diferentes. Totalmente. Elas estão em momentos de vida, diferentes. carreira e agilidade diferentes. Exatamente. A forma como você lidera João não é a mesma que você lidera Não, José. Não. E para os líderes, né? Porque a gente tem uma frase que nos persegue, assim, ó, trate todo mundo do jeito que você quer ser tratado, não é? Sim, a gente cresce com isso. E quando eu trato alguém do jeito que eu quero ser tratado, por exemplo, eu sou introspectiva, eu amo não ter barulho. Então, eu não vou poder tratar o meu colaborador assim, porque eu tenho um colaborador que adora barulho. Como é que eu vou tratar o outro como eu quero ser tratada? Então, a liderança situacional, e até quem está assistindo o nosso pod, né, é importante estudar sobre esse conceito de liderança situacional, né, do quem que tem D1, D2, D3 e D4. E depois que a gente aprende esse conceito, quando a gente vai conversar com o colaborador, a gente já falou, opa, esse aqui precisa de mais suporte. Não, esse aqui já está voando, eu não preciso de tanto suporte. Eu falo que ferramentas como o Disc, por exemplo, podia estar incorporado, né? Mulher, tinha que ser no prézinho. No prézinho, assim, você aprender a escrever, tem que ser no pré, sabe? Pra pegar da base, a base vir forte, entendeu? Deveria mesmo. Mas eu percebo que eu trago algumas frases meio disruptivas, né? Eu falo assim, que RH não precisa gostar de gente, porque até pernilongo gosta. Já faz parte do nosso cerne. A mesma coisa, um médico, ele não tem que gostar de salvar vidas ou cuidar das pessoas. Isso já tem que estar no DNA. Né? Eu não tenho que gostar de gente. Até pernilongo gosta, isso é do meu DNA. Eu tenho que conhecer de gente. E aí entra gerações, entra perfis comportamentais diversos, como diz, Enneagrama e vários outros que tem aí. Sim. A questão dos dilemas humanos que a gente está vivendo hoje. Porque a gente está vivendo dilemas humanos, solidão, o pós-pandemia, que mudou a relação de trabalho, mudou o mindset, mudou a forma de fazer as coisas, de se relacionar. Exatamente. Então, o profissional de RH ele precisa entender tudo isso, porque a empresa é uma caixa de ressonância da sociedade. O que está acontecendo lá fora acontece dentro. É repertório. Né? Então, é menos grupos de WhatsApp pedindo, me manda aqui uma planilha, pronto, o que você vai fazer para o Dia das Mães, e olhar e falar assim, como é o contexto das mães aqui dentro da minha organização? Eu tenho mães? Quantas mães? Mas, exatamente, eu falo muito isso. O Dia da Mulher, para mim, é emblemático. Demais. No palco que eu estava aqui ontem, eu falei, eu dei um recado, papo reto. Falei, você que é profissional de RH, como que você quer contratar uma mulher gratuitamente para ela palestrar no Dia da Mulher e falar de equidade? Então, pare de dar bombom para a mulher e olhe para a folha de pagamento. Isso. Olhe para a sua folha de pagamento. Totalmente. Além da folha de pagamento, sabe uma coisa que às vezes as empresas pecam? Eu quero prestigiar as mulheres no Dia das Mães, mas ela fica constrangida de trazer um atestado médico que ela acompanhou o filho. Então fica incoerente. Ela fica com medo, mas aí eu tô pensando no esmalte, no batom que eu vou dar, mas eu não tenho uma política de chamar as mães numa sala e falar, mãe, fica tranquila, a gente sabe que o seu filho às vezes vai precisar desse suporte. Ou então é a empresa que dá o body com o nome da empresa pro bebê que acabou de nascer, mas a mãe volta de licença maternidade e é dispensada. Cadê a coerência? É a falta dessa leitura de cenário, é melhor não ter. Mas daí, Áurea, essa cultura não se sustenta. Não, porque hoje você sabe, né? Eu uso muito o LinkedIn, né? Sou top voice, e a gente vê ali a quantidade de posts que você fala, será mesmo? E aí depois a gente vai em outras plataformas que o colaborador pode falar se tá certo ou não tá certo, a gente vê que não cola. Não tem liga. A gente tava falando sobre os washings. Para que tá feio, a gente já sabe. Hoje não cabe mais. Não cabe, a gente identifica muito fácil isso. É só conversar com duas pessoas da sua empresa, ele vai me falar. Sim, e é só a gente ver também como as pessoas se comportam nas mídias sociais. Exatamente. Né? A última pergunta que eu ia te fazer, acho que a gente já falou tanto aqui, tem a ver com comunicação interna, né? Que é como que a comunicação pode, de fato, se tornar um parceiro estratégico do RH, ajudando a influenciar e impulsionar os projetos que envolvem mudanças culturais e de gestão de pessoas, especialmente em momentos de crise sensíveis ou de restrições orçamentárias. Eu já quero puxar uma sardinha aqui para entrar, Lisa, porque eu sou encantada, apaixonada pela área de comunicação. Eu sempre fui da área de DHO, né? E em algumas empresas, comunicação interna estava sob a minha responsabilidade, em outras não, né? Nós éramos pares. E não existe mudança sem comunicar.
A Não gente existe. precisa comunicar a mudança com o maior tempo de antecedência possível, medindo riscos, dificuldades, potencialidades de uma mudança, mostrar quais são os benefícios de uma mudança, né? Exato. Então, eu já participei de um projeto que chamava Líder Comunicador. E a gente treinava os líderes para eles comunicarem sobre missão, visão, valores, estratégia, números. E porque muitas vezes o líder não sabe desdobrar Você sabe que você uma trouxe meta. uma questão interessante de líder comunicador, né? Muitas vezes a pessoa acha que ser líder comunicador é aquele que fala bonito. Não. E não é. Não. Uhum. Não é? Uhum. É aquele líder que ele também faz a leitura de cenário, ele também entende, olha, hoje eu vou falar sobre tal informação. Poxa, meu pessoal, é fazer essa leitura, sabe? Tudo comunica, o corpo comunica. Tudo. Aquele colaborador que ele está sempre animado, ele chegou cabisbaixo, está comunicando alguma coisa. A gente precisa começar a ter essa percepção, né? E eu falo que o RH, ele não pode ser aquele que fica sentado só atrás da mesa, ele tem que andar pelas áreas, tem que andar pelos departamentos, enxergar, a mesa da galera tá toda bagunçada. É uma comunicação. Sem dúvida. As pessoas daquele departamento chegam atrasadas todos os dias, é uma comunicação. Fez a festa de final de mês ali, tal departamento, ninguém fica para isso, ninguém aparece, tem alguma ação. Isso está dizendo é alguma uma coisa, tá dizendo alguma isso. coisa, né? E quando a gente vai para a comunicação formal, vamos dizer, começar pela verdade sempre, Sim, né? Não sim. vamos falar aquilo que a gente não faz, que a gente não pratica, né? É. Os valores precisam sair das paredes e serem vivenciados no dia a dia. E a comunicação ajuda a fazer isso. Muito. Eu enxergo que RH puxa isso, né? Puxa. A gente puxa isso no sentido, por exemplo, eu quero que a minha empresa seja diversa, mas eu olho no RH, aí tem aquilo que é majoritário na sociedade. Não, a diversidade tem que começar pelo meu departamento. Exemplo, totalmente. Então, assim, processos. A área de RH tem que ter processos para que eu mostre para a liderança a importância dos processos. E a mesma coisa na comunicação. Exatamente. A mesma coisa. Então, hoje eu enxergo que para qualquer mudança e para o crescimento da organização, a comunicação é a ponte em relação a tudo isso. Porque se eu não tenho a ponte, eu não saio do ponto A e vou para o ponto B. E eu preciso comunicar. Comunicar o quê? Quando que a gente vai, que hora que a gente vai de ônibus, de avião, a pé, de carro, de jegue, como é que a gente vai fazer? Vai parar na viagem, não vai parar na viagem? Qual que é a roupa que a gente tem que ir? Então a gente precisa comunicar todos os pontos. Por que você precisa ir? E por que a fulano, por que a Áurea vai e ela não vai? Por que um vai agora e o outro vai depois? Exatamente, isso tem que estar claro, né? Exatamente. Sustentado pela clareza. Claro, tem coisas que são confidenciais, obviamente. Mas daí, a gente fala muito em segmentação e personalização. Nem todo mundo precisa saber de tudo. Mas aquilo que ele sabe precisa ser verdadeiro e genuíno. Né? Logicamente, a gente tem hierarquias dentro da empresa, a gente tem níveis de comunicação e é assim mesmo. Né? Mas a comunicação que o colaborador recebe tem que ser para ele, tem que ser relevante para ele. Sim. Ai, que papo bom, hein? Ficaria aqui muitas horas. Olha, eu sou suspeita para falar, porque eu sou apaixonada por comunicação, viu? De verdade. Eu sou comunicação e RH, para mim, que são áreas. Não falo nem que são primas, elas são irmãs, porque não tem como fazer RH sem comunicar. Não tem. E não tem como comunicar, porque é gente falando com gente. Né? E é tudo sobre gente. Tudo. E é tudo sobre gente. É isso aí. Muito bom. Vamos pro nosso saco misterioso. Ai, vamos. Não sei o que é, mas já quero e já gosto. É uma pergunta. Antes de ir pro saco misterioso, deixa aquela frase que você falou, que eu adorei. Eu falo que a ordem precede o sucesso. Isso. Então, para que a gente tenha sucesso na carreira, nos negócios, a gente precisa colocar em ordem. Ordem. Seus sentimentos, suas emoções têm que estar em ordem. O seu pensamento tem que estar em ordem. E não estou falando de ordem só da sua mesa, as coisas têm que estar organizadas, tem que ter um planejamento. O que eu vou fazer durante o ano na comunicação interna? O que eu vou fazer no RH durante o ano? Porque o apagar de incêndio a todo momento faz com que a gente não consiga ter sucesso. Exatamente. A gente se perde. Totalmente. A gente se perde. Mas você sabe, Áurea, que essa é uma questão também que a gente sempre fala bastante. Planejamento não é algo que a gente aprende. Não. É desde pequeno. E quando a gente se depara com a falta com o caos, é que a gente começa a falar, preciso planejar. Sim. Geralmente dentro das empresas. Sim. Que é a hora até que na vida pessoal também, às sim, vezes, né? A sim. pessoa não se planeja, ela não se organiza. Não, planejamento de natalidade, planejamento financeiro, planejamento casar,
tudo. Planejamento da própria carreira, para onde você quer ir. Né? Da própria carreira. Acho que quantos por cento hoje das pessoas olham, dos jovens, né, que estão se inserindo no mercado de trabalho, olham e falam, bom, essa aqui é a jornada que eu quero construir, para isso eu preciso dessas skills, eu preciso mudar meu comportamento assim, assim, assado, para poder chegar lá. Não tem. Sim, é por e isso onde que a gente aprende isso? Pois é, né? A gente aprende quando a gente tem esse momento, como a gente tem aqui, de fala para chegar para o maior número possível de pessoas, para que as pessoas comecem a enxergar, porque eu vejo que tem muito RH que ele quer só parte técnica. E a gente está falando aqui de questões humanas. Porque o técnico ele é muito rápido para eu aprender. As questões humanas que elas são mais demoradas. Porque, na verdade, quem vai executar esses processos são as pessoas. Sim. E o ser humano é subjetivo. Muito bom. Subjetivo e plural. É plural, graças a Deus. Eu leio ou você lê? Por favor. Posso ler? Se sua rotina de trabalho virasse uma série da Netflix, qual seria o título? O título eu não sei, mas seria um dorama, eu acho. Um dorama? Você gosta de dorama? Eu adoro, sou dorameira, assim, ó. Então, minha rotina de trabalho seria, porque eles trabalham bastante, mas seria assim, depois tomar um café, sabe, dar aquela espairecida, que sempre aparece nos doramas ali passeando, sabe, aquela coisa mais slow, aquela coisa mais tranquila. Olha que legal, vamos colocar no GPT. Qual dorama? Então, me mandaram esses dias um dorama que é justamente no RH. Um que eu assisti, que eu gostei bastante, foi Médicos em Colapso, que fala muito sobre a questão da saúde mental. Não dando spoiler, mas fazendo uma sinopse, médicos que estavam com dilemas mentais, eles mesmos, e eles precisaram dar uma segurada na carreira, porque a vida de médico é bem corrida, né? E tem uma frase nessa verdade, como que série, você cuida do outro se você não tá bem? E tem uma frase da série que eles estão conversando, né, sentados, logo depois da consulta com o psiquiatra. E aí um deles fala assim, caramba, nós éramos os melhores da faculdade, da escola, cada um de nós entrou na melhor faculdade de Seul, e caramba, a gente está sentado aqui agora tomando remédio. E a série nos faz pensar, né, como que a gente está tratando o nosso psicológico, o nosso mental, o quanto que a gente está absorvendo do externo. Cuidado, né, Áurea? Então, uma baita de uma série que eu gostei bastante, Médicos em Colapso. Gente, fica a dica, Médicos em Colapso. Que bom. Seria Vamos usar para entretenimento e para conhecimento também. E também para reflexão. Eu fiquei muito reflexiva, né? Porque às vezes a gente vai indo por caminhos sem nos perguntarmos se a gente quer esse caminho. Às vezes a gente vai caminhando porque todo mundo está caminhando para aquele lado. E Áurea, a gente está tão preocupada, às vezes, principalmente nós que somos da área de RH, de comunicação, com o outro, que a gente não olha para dentro. E a pausa é importante. Muito, o silêncio é importante. Muito. Porque em algum dado momento, assim como acontece na série, a gente vai ser obrigado a pausar. Sim. E quando a gente é obrigado a alguma coisa, a gente é obrigado a tanta coisa, né? Cumprir horários, cumprir agenda. Mas eu falo que às vezes as pessoas me falam, eu tô com um problema tal. Aí deixa ela contar e eu falo, sabe qual que é o único problema que a gente tem na vida? Problema de saúde, porque sem saúde você não faz mais nada. É verdade. Se você tá sem saúde e você tá devendo o cartão de crédito, você deixa pra lá, você fala assim, não dá pra eu fazer isso agora, eu preciso cuidar da minha saúde, não é? A gente abre mão de qualquer outra coisa. Então o grande problema que nós temos realmente é na parte da saúde, física e mental. Então que a gente cuide disso, né? Cuide disso e que aprenda a pedir ajuda quando necessário. Sim, levantar a bandeirinha. Levantar a mão, levanta a bandeira e que a gente está aqui para se ajudar. Perfeito. Muito obrigada, adorei. Eu que agradeço, foi incrível, muito obrigada. Que bom, Áurea. Eu espero que o restante do RH Summit seja muito proveitoso para você. Será? Espero você na Intralisa em Campinas pra gente a gente tá pertinho, eu tô em Ribeirão Preto. Mais ou menos. Mulher, eu acho perto. Bom, mas enfim, o convite está feito. Espero você lá em Campinas pra gente continuar esse podcast, que tem muita coisa boa pra gente falar aqui. Conta sempre comigo, conta comigo. Muito obrigada. Eu que agradeço, muito obrigada. Obrigada.